Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, darei um boa final de tarde, boa noite, no começo, e dizer que para nós é um privilégio contar com a presença de todos vocês. Como bem sabem, a Amicus ela tem promovido todas as segundas-feiras uma conversa com um especialista sobre assuntos que sejam atuais e que nos permitam também conhecer melhor temas que a conjuntura nos exige, né? Ou temas que nos permitam melhor apreciarmos as produções culturais que possam contribuir com a nossa formação e a percepção do mundo, né? Quero dizer que hoje nós temos a grata satisfação de contar como palestrante com o Eurico da Silva Rodrigues, né? E o título da palestra é Como se deve, sim, defender-se da inflação investindo em regra variável. Enfim, um tema que, obviamente, muito pertinente, muito atual, né, porque estamos num processo inflacionário, né, com projeções já para o próximo ano também, né, com uma inflação, melhor dito, de 2 dígitos, né? Então, achamos por tudo conveniente, né, trazer o Eurico para nos falar um pouco sobre isso e dizer quais são as melhores alternativas de investimento. Bom, o Eurico da Silva Rodrigues, ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal Fluminense. É publicitário, é fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, coach financeiro, né, e gestor de clubes de financiamento. Autor do livro Assim Caminha a Insanidade, uma sátira, né, do que a sociedade fez de nós, né? Esse livro ele escreveu com o pseudônimo de Caio Costa. No período de 99 a 2001, escrevia para o site do Caceta e Planeta, que todos conhecemos muito bem, ok? Então é isto, como avisos os costumeiros, manter os microfones todos desligados, né? E alguém que quiser fazer uso depois de uma pergunta, algum questionamento, enfim, utilize o recurso da mão levantada que está na barra inferior aqui da tela, ok? Então, Eurico Rodrigues, por favor, a palavra está contigo. Boa noite a todos, agradeço pelo convite e vamos lá. Vou tentar colocar para vocês aqui uma mini apresentaçãozinha. Só estou apanhando um pouquinho. Ele veio e foi embora. A apresentação. Agora sim. Compartilhar. Acredito que vocês devam estar vendo, então. Bom, como se defender da inflação usando renda variável? Poder dos juros compostos. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Essa frase é muito boa. Eu coloquei aqui fake Einstein, porque ela é atribuída ao Einstein, e não existe registro histórico, pelo menos até onde eu pesquisei, registro histórico nenhum que fale que o Einstein falou isso, né? Então, o Einstein ele é uma espécie de Clarice Lispector estrangeira, né? Você quer que uma frase viralize, você põe o nome dele lá, que a frase ganha bastante alcance. Mas essa frase, de fato, ela é boa demais, né? E porque o poder dos juros compostos é uma coisa que qualquer pessoa minimamente esclarecida entende o conceito. Se eu tiver alguma coisa na progressão geométrica, juro composto, eu vou acumular aquilo mais rápido.
Só que, se você não para estudar, não para olhar, você não tem ideia da dimensão que é essa coisa. Aqui, a gente tem uma imagem que eu acho muito interessante, que é um tabuleiro de xadrez, aparentemente, é um tabuleiro de xadrez 8x8, a gente tem 64 casas, e uma coisinha muito interessante, né? Na primeira casa, um grãozinho de arroz, na segunda, 2 grãos de arroz, depois 4, enfim, assim sucessivamente, né? E não dá nem para ver a quantidade de grãos de arroz no final do tabuleiro. Uma outra alternativa a esse exercício bem interessante é assim, digamos que você tem a opção de pegar 3 milhões de reais agora, ou você vai pegar, botar no bolso o resultado da soma de 30 eventos. No primeiro evento, 1 centavo. No segundo evento, 2 centavos. No terceiro evento, 4 centavos. E aí você escolhe o resultado desses eventos ou os 3 milhões de reais. E aí você faria uma besteira se escolhesse os 3 milhões de reais, né? Porque eu acho que dá 5 milhões e 300, alguma coisa. Então, o poder multiplicador, ele realmente é incrível. Agora, acho que é interessante falar aqui que eu estou fazendo esses 2 exemplos para dar uma imagem, né, digamos assim. Eu estou fazendo uma progressão que está dobrando, né? Tá? Como se você estivesse num determinado período de tempo, você estivesse aumentando 100%, 100%, 100%. Isso no mercado acionário não é uma coisa que a gente consegue com regularidade. Mas que você consiga 10%, que você consiga 20%, e você coloca aquilo vários anos e vários anos e vários anos, você tem um ganho patrimonial realmente impressionante. E a curva, ela também é muito curiosa, porque é uma curva você imaginando aqui, né, um gráfico X e Y, vamos ver se dá para fazer. Ela vai começando devagarinho, vai passando os anos, 5 anos, 10 anos, e ela começa a fazer uma inclinação muito forte, um período com 20 anos, 25 anos. Então, você se assusta, né, com a quantidade que pode vir a ser acumulada com um período de tempo um pouco maior. E ela não aparece nos primeiros períodos, então você tem que saber que aquilo vai acontecer. Se você não souber que aquilo vai acontecer, você vai desistir antes do tempo, né? Porque é como se fosse aquela brincadeira. Você quer comprar um brigadeiro agora, quer comprar 2 brigadeiros daqui a um ano. É mais ou menos como se fosse isso. Você não vai deixar de viver, ninguém vai falar para você para só guardar o que você tiver, mas se você também não guardar nada, você primeiro vai usufruir menos. E segundo, você vai ter mais preocupação, né? Preocupação com dinheiro. Tem muita gente que estuda investimento, claro, porque gosta, mas também aquilo ali, a partir de um certo momento, tem uma série de vantagens, né? Você pode deixar aquilo para a família. Se você fizer uma previdência normal, aquilo vai terminar quando a pessoa morre. E se você investir em ações, em imóveis, enfim, comprar ativos reais, você passa aquilo, né, para frente dos herdeiros. E se você não gostar do seu trabalho, a partir de um certo momento, você pode simplesmente parar de trabalhar, né? Porque o dinheiro pode sustentar você, pode te dar até mesmo mais do que você recebia no seu trabalho do dia a dia. Uma pessoa que goste muito do trabalho, mas por acaso trabalhe 40 horas, ela pode, se tiver essa opção, ela pode escolher trabalhar um número menor de horas, enfim. Então, são vários tipos de escolha, o seu leque de escolhas aumenta muito quando você tem esse tipo de possibilidade. Bom, rendimentos nominais versus rendimentos reais. Bom, aqui também é outra coisa que eu acho que as pessoas esclarecidas sabem o que é. Mas é uma coisa que vale a pena você aprofundar, pensar um pouco mais sobre isso, pesquisar. Porque o que acontece? Um rendimento nominal é aquilo que ele me dá
sendo que a inflação está no meio da conta. Rendimentos reais é o que você ganha sem contar a inflação. Então, o que acontece? O cara vai investir numa poupança, digamos assim. Uma poupança, o cara consegue, sei lá, 5%, depende da taxa de juros, né? Depende de quando você entrou na poupança, depende de uma série de fatores, porque tem uma regra antiga, né? Mas acho que a regra nova é 70% da Selic, mas enfim, vamos dizer que você consiga 5% ao ano. Você pode ter uma sensação legal, tô conseguindo 5% ao ano, só que a inflação está batendo 10%. Então, o seu poder aquisitivo cai, e cai mesmo. Então, eu não acho tão legal a gente se concentrar em rendimento nominal. E quando algum gerente de banco, alguém quer vender algum serviço para você, ou até mesmo quer te impressionar com a rentabilidade de algum fundo, alguma coisa, rentabilidade histórica, é muito normal ali colocar rendimento nominal. E o rendimento nominal, ele não é que esteja errado, mas é um rendimento nominal, você vai ver quanto cresceu 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso não me diz muita coisa. Eu quero saber quanto é que aumentou o meu poder aquisitivo, tirando a inflação da jogada, quer dizer, mantendo o meu poder de compra. Então, eu gosto de pensar em todos os investimentos que a gente tem, sempre comparando rendimentos reais. Então, naquele exemplo da poupança, se a poupança deu 5%, a inflação está 10%, o meu rendimento real ali foi menos 5%, né? Fazendo uma conta de padeiro aproximada. Meu rendimento foi menos 5%. Então, eu vou comparar, eu vou botar do lado de Tesouro Direto e vou ver quanto dá. E no Tesouro Direto, se a corretora não cobrar taxa, a gente tem que tirar a taxa, a gente tem que tirar imposto de renda, enfim. E depois, no final, a gente vai ver qual foi o ganho real, né? E assim com todos os investimentos. Em relação à Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores, historicamente, tem um livro muito bom sobre isso para quem quiser consultar. O livro é Investindo em Ações no Longo Prazo. O autor é Jeremy Siegel. Depois eu coloco a referência se alguém quiser procurar. Esse livro é bem interessante para você ver aquele poder de acumulação ao longo do tempo. É bem interessante. E ele fala que tem um estudo que coloca que o teu ganho real no mercado de ações vai ser mais ou menos 7% ao ano. E ele varia muito pouco, dependendo do país, da taxa de juros. Você bota um monte de variável ali dentro e percebe que a diferença não é muito grande. Varia entre 6,6% e 7,5%, e ela fica em torno de 7% mesmo. Então, você está tendo um ganho de 7% real. E por que isso? Por causa daquele princípio de investimento. Quanto mais risco você está assumindo, mais você vai ser remunerado por aquilo. Então, se o mercado de ações ele tem um risco maior, para você assumir aquele risco, o investidor vai querer ter um resultado melhor. E normalmente é o que acontece. Existem algumas distorções de mercado, que alguns investimentos estão pagando menos ou mais do que deveria, a gente tenta até se aproveitar dessas distorções, mas de maneira geral, assim, você não vai mirar em bolsa o que você consegue num tesouro direto, né? São investimentos diferentes com objetivos diferentes. E para você conseguir fazer isso, o que você pode tentar? Correr para ativos reais. Ativos reais são ativos que não sofrem poder da coerção pela inflação. Então, exemplos de ativos reais. Imóveis, um dos mais fáceis, né? Imóveis são ativos reais e ações são ativos reais. Por que imóveis são ativos reais? Você compra um imóvel, aí para aluguel, digamos assim. Aí você começa a alugar ele. Aí você está alugando ele vamos dizer, a R$2.000. A inflação foi de 10%, no ano seguinte, teu contrato de aluguel, via de regra, vai ser reajustado. Então, digamos que a inflação de 10 passe para R$2.200. Então, vai passando o tempo, o teu aluguel vai subindo e o próprio valor do seu imóvel vai subindo também no mercado, embora não seja linear, né? Ele seja bem irregular.
Então, o ativo real te garante isso com uma certa tranquilidade. As ações não é tão diferente, porque a empresa ela tem um custo, né? Tem todo um processo de produção até chegar no lucro da empresa, custos, despesas, enfim, todo aquele arcabouço contábil. E a empresa, vamos dizer que ela lucrou R$1 milhão. 1 milhão tá muito pequena essa empresa, não está com capital aberto, não. Vamos passar a empresa para lucrar R$500 milhões no trimestre. Pronto. Lucrou 500 milhões. E passou um ano, o que aconteceu? Inflação. Inflação, aquilo que ela estava comprando, que é o custo dela, está mais caro, ela vai pagar mais. O produto que ela está vendendo também está mais caro no mercado, ela vai cobrar mais por aquilo. E essa diferença, não no curto prazo, mas no médio para o longo prazo, ela vai mais ou menos recompor a inflação, tende a recompor a inflação. Então, quando você compra um papel de uma empresa, você está adquirindo, sim, um ativo real. Tipos de investimento. Bom, temos aqui renda fixa e renda variável, né? Renda fixa, os mais conhecidos, CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA, debêntures, né, que são emitidas pelas empresas, mas é uma renda fixa, porque é um valor fixo que você vai receber daquela empresa. Claro, se a empresa conseguir pagar, né? A debênture te ofereceu 7% ao ano mais inflação. Beleza, você pode achar que aquilo é válido, não tem problema não. Mas você tem que estar ciente do risco, né? Inclusive da empresa quebrar e não te pagar aquilo. Então, quando uma empresa emite uma debênture e uma empresa está muito folgada de caixa, ela vai emitir num valor menor. Quando ela está apertada, o teu risco é maior, a chance de quebrar é maior. Então, ela vai emitir aquela debênture num valor bem maior também, para compensar o risco. Sempre compensando o risco e o retorno. Poupança, né, que é uma renda fixa. E renda variável, e tem imóveis, fundos imobiliários, né, são ligados a imóveis, ações, ETFs. ETFs são cestas compostas de determinadas ações. E aí tem ETFs, dependendo do setor, tem um ETF. Você pode fazer ETF de tudo. Você faz um ETF de Bovespa, você faz um ETF de SP500, que é uma composição de ações maiores dos Estados Unidos, lançadas com capital aberto lá. A ETF é uma alternativa, né? Não são tão conhecidos como ações, não tem tanta liquidez, enfim. Mas é uma opção. Pode acontecer, por exemplo, de você querer aplicar em ações, não ter tanta confiança em escolher qual delas, não ter tanta confiança em passar essa missão para um investidor profissional, né, um fundo de investimentos, e você compra um BOVA 11, que é uma cesta, um ETF, que é uma cesta dos papéis de Bovespa. Então, o Bovespa vai aumentando, o BOVA vai aumentando. Paga uma pequena taxa de administração. É uma opção também, dependendo do perfil do investidor. A gente vai falar um pouco de perfil do investidor mais adiante. E derivativos, que é a renda variável. Derivativos, mercado futuro, dólar, opções. Aqui é cemitério de malandro, né? Tem muito malandro aqui que conta para Deus e o mundo no primeiro dia que está ganhando muito dinheiro, no segundo dia ele pede para sair do emprego, manda o chefe para aquele lugar, no terceiro dia ele já quebra, né? Quem mexe com derivativo realmente tem que saber o que está fazendo, porque é um negócio bem complicado e arriscado, né? E é claro que se você souber muito bem o que você está fazendo, o risco pode compensar, porque o que você ganha é mais, mas é um negócio que, para entrar, eu aconselho muito tempo de estudo. Eu até particularmente, eu tenho um estudo que já me colocaria em posição de operar derivativos, mas eu acho que não combina muito com o meu perfil. Então, normalmente eu fico de fora. Porque a pessoa tem que estar tranquila em relação ao perfil dela de investimento, né? Escolas de investimento em renda variável. Aqui a gente tem análise técnica ou gráfica versus análise fundamentalista. São bem conhecidas também. Análise técnica
ou gráfica, ela se baseia em padrões gráficos. Então, determinados padrões gráficos, o cara traça vários índices, né? Esses índices são obtidos a partir do aumento e da queda do preço das ações. E o pessoal do grafismo, né? Ele está certo de que vai conseguir descobrir uns padrões gráficos, descobrir uma razoável convicção para onde é que vai o preço, se vai para cima, se vai para baixo. E a análise fundamentalista olha os balanços, né? Você vai ver balanços da companhia, se você tiver tempo, você vai ouvir as teleconferências, você vai começar a acompanhar a empresa durante um tempo para ver se a gestão está fazendo o que ela prometeu, se não está fazendo por quê. Enfim, padrões gráficos é uma coisa mais fácil de estudar e prometem ganhos mais rápidos. Então, é mais fácil de estudar e ganha mais rápido. Então, quase todo mundo que você conhece que mexe com bolsa, provavelmente mexe com análise técnica. Eu, particularmente, não gosto muito. Tem vários estudos sérios que já foram publicados que dizem que o pessoal que só faz análise técnica e ganha dinheiro com consistência tende a ser mais ou menos 2% das pessoas. Tem estudo que acha um número inferior a 2%. Então, é um número muito pequeno, né? No entanto, a análise fundamentalista é uma coisa mais difícil. Você sempre tem a opção de não fazer por você mesmo, né? De terceirizar, isso eu vou comentar mais adiante. Mas aqui você tem, né? É mais difícil porque requer alguns conceitos, mesmo que básicos, conceitos de contabilidade, pelo menos de contabilidade. E aqui, os balanços, você usa esses conceitos de contabilidade e vai analisando se está bom, se não está bom. E as pessoas que eu conheço têm se dado muito bem com isso. Sejam os profissionais ou sejam as pessoas não profissionais que gostam de fazer e mexem com isso no seu dia a dia. Análise horizontal, análise vertical, é uma diferenciação interessante também. Saber o que é, né? Você está olhando um balanço, você está olhando um balanço de uma empresa, só para exemplificar, você está olhando o balanço da Ambev. Aí você pode olhar o balanço da Ambev de 2015, 2016, 2017, e você vai vendo se aqueles indicadores estão aumentando, quanto eles estão aumentando, se aquilo é satisfatório para você ou não. Essa análise é horizontal. E a análise vertical é quando você pega um balanço fechado e você vai ver horizontalmente. Dentro daqueles valores ali que estão ali dentro, você vai buscar alguns indicadores que vão te dar alguma segurança para tentar mostrar se aquilo tem uma oportunidade ali ou se não tem, vai comparar com outras empresas do setor. Dependendo da ferramenta, você pode até tentar comparar com empresas de outro setor. 4 possíveis resultados para uma operação. Isso aqui é bem básico, mas eu acho isso muito interessante. Porque qualquer operação que você faz em bolsa, você pode ganhar fazendo certo, ganhar fazendo errado, perder fazendo certo e perder fazendo errado. E isso aqui acontece com uma probabilidade maior do que você imagina. Então, a pessoa está entrando, ela não sabe o que está fazendo, está só seguindo a dica de alguém. Olha, ela vai ganhar ou vai perder, mas ela não tem a menor ideia se ela está fazendo aquilo certo ou se está fazendo errado. E o que vai mostrar para ela, muito provavelmente, é o tempo, né? Depois de tempo de experiência, você começa a ver. Até em retrospectiva, né? Isso aqui eu ganhei, mas estava fazendo errado. Isso aqui eu perdi, mas estava fazendo certo. E aí é um jogo de probabilidade, né? Você escolher a probabilidade, e se a tua análise não estiver errada, aquela probabilidade vai fazer com que você ganhe muito mais do que perca no passar do tempo. E diversificando, tomando muito cuidado para não ter uma pancada que não teria uma recuperação, né? Perfil de investidor. Bom, o perfil de investidor é dividido em conservador, moderado ou arrojado, e dependendo do risco que ele quer correr. Então, aqui né, tem um relógio ao contrário, aqui no nosso desenhozinho, tem umas ovelhas ali que estão presas, né, que tem uns números ali em cima delas. O cara não está dormindo, porque entrou esse cemitério de malandro ali, comprou um monte de derivativo e não consegue dormir à noite, porque está preocupado. E ali, rapaz, eu vou dizer para vocês que eu não sei que bichinho que é aquele que está no karaokê, não. Já vi esse bichinho, mas não estou lembrando de onde é.
Mas, enfim, é importante você não perder de vista qual é o seu perfil e com o que você se sente tranquilo. E é a tal história, se você não dormiu bem, provavelmente é porque você não está fazendo tão bem você não conhece tão bem o teu perfil de risco. Então você muda, você pega um investimento com risco menor e troca, até você ficar numa posição confortável. Você ficar confortável ou não, tem muito a ver com o teu perfil de risco e com o teu conhecimento, as duas coisas. Eu tenho um amigo que foi contador da Coca-Cola, o cara sabia pra caramba de contabilidade, falou para mim, Eurico, nunca comprei uma ação na vida porque eu não consigo dormir à noite. Tudo bem, é o perfil dele, o cara é extremamente inteligente. Então é importante você conhecer o seu próprio perfil, né? Aqui eu coloquei possível carteira de alocação. Por quê? Isso aqui é um exercício interessante. Vamos dizer que você chegou à conclusão que você é moderado. E não tem uma coisa, moderado faz isso, né? Moderado faz o que te deixa tranquilo. Mas vamos supor que fosse 30% no mercado acionário, 40% em fundos de investimento imobiliário e 30% em renda fixa. Se você mantivesse mais ou menos esse patamar, o que você pode fazer? Você sendo fiel a esse patamar, investe, deixa lá. Aí vamos dizer que o mercado acionário subiu muito. O mercado acionário, isso aqui é 40%, sozinho chegou em 50%. Aí você fala, opa, peraí, chegou em 50%, eu vou redistribuir. Você vende 10%, recompõe aqui, recompõe ali e deixa do jeito que está. Caiu muito, o mercado de ações caiu muito, dos 30%, ações é 30%, né? Então, caiu muito, passou para 15%. Eu falei, opa, peraí, agora eu posso assumir mais risco em ação, porque as ações caíram muito, tem tudo para estarem mais baratas. Aí você pega os outros que subiram, 45%, 30%, 38%, vende aqui e recompõe lá. Se você fizer isso, é interessante que você tenha uma disciplina que você já combina com você mesmo o que você vai fazer. Antes que aquilo aconteça, que se a gente for falar de finanças comportamentais é um negócio muito importante, tem muita gente muito inteligente que não consegue se controlar de maneira ideal, né? Quando está rolando pregão, os preços para cima e para baixo, ela tem aquela sensação de estar perdendo dinheiro, né? Que é desagradável. Então, isso aqui é uma garantia que é um plano, né? Que você vai desenhar para você e você vai cumprir. E uma grande vantagem desse plano é a seguinte, a maior parte das pessoas, ela inadvertidamente, sem ter essa intenção, elas compram na alta e vendem na baixa. Então, elas tentam fazer o contrário. Mas, quando está na baixa, a bolsa já caiu muito, todo mundo fala, não, está muito perigoso. Não, eu estou vendendo tudo, está super perigoso. E a ação cai. Quanto mais a ação cai, mais tende a ser uma oportunidade, que tem que ser olhada caso a caso, mas mais tende a ser uma oportunidade boa de compra. E quando está subindo, pô, aí está todo mundo perguntando de ação, o cara do Uber está perguntando, conversando sobre ação com você, enfim. Todo mundo está querendo investir nisso, as capas das revistas de economia estão falando que a ação é a melhor coisa, o Brasil agora decola. Quando começa a aparecer isso demais, normalmente é porque a bolsa está cara demais. E se você comprar ao invés de vender, a chance de você perder dinheiro é grande. Um dos melhores investidores de todos os tempos chama-se Peter Lynch. Peter Lynch, ele, durante 30 e poucos anos, quase 30 anos, ele teve à frente de um fundo. E esse fundo dele, ele nesse período de tempo determinado, ele tem o desempenho dele melhor que o do Warren Buffett, inclusive. Mas eles fizeram uma pesquisa lá interna e ele viu que, apesar desse desempenho espetacular que ele teve no decorrer desses mais ou menos 30 anos, a maior parte das pessoas que investiam no fundo deles perdia dinheiro e não ganhava. Por que isso? Porque a maior parte das pessoas comprava e vendia nas horas erradas. Eles compravam e vendiam nas horas erradas, panicavam, operavam no susto e a maior parte das pessoas perdia dinheiro. A maior parte... Não em termos absolutos, né? A maior parte em termos numéricos. A maior parte das pessoas perdia dinheiro. Formas de investir não excludentes. Isso aqui é bem interessante. Porque você pode ser um autodidata e você mesmo corre atrás das informações.
vamos dizer que você seja fundamentalista. Você corre atrás das empresas, do balanço das empresas, ouve teleconferência, liga para o relações com investidores da empresa, se você tiver alguma dúvida, eles, né, estão lá para tirar essa dúvida. Normalmente eles te atendem bem, mesmo você sendo um investidor bem pequeno. E então você pode fazer o trabalho sozinho, você pode comprar relatórios do sell side. A gente tem buy side e sell side na bolsa, né? E o sell side, o pessoal chama o pessoal que ganha dinheiro montando relatórios para vender para as pessoas. Então tem algumas casas de relatório sérias, boas, fazem bons relatórios, né? Você compra determinado pacote, tem pacote de quanto é tipo, e você compra determinado relatório e, claro, tem que ver se o cara te convence. O ideal é você ter noção do que você está fazendo, né? Você acreditar naquilo. Porque se você simplesmente seguir os outros sem prestar atenção no que você está fazendo, o que vai acontecer na prática? No primeiro susto, você vende. Você pegou uma dica com uma pessoa B. Agora tem dois riscos, né? Você pegou uma dica com a pessoa B. A pessoa B pode ser ruim ou desonesta. Aí você já está ferrado. Mas vamos supor que não, ela não é ruim nem desonesta. Ela é boa, inclusive. Você pegou a dica com ela, mas você não entendeu por que você está fazendo, por que aquela é uma boa oportunidade. As ações, elas variam, né? Para cima, para baixo. Você acha que boas escolhas vão te dar bons retornos no médio prazo. Você nunca sabe. Eu faço uma compra espetacular, eu nunca sei se ela vai subir no dia seguinte ou se ela vai subir daqui a um ano. E nesse espaço ela pode até cair mais. Então, isso é importante saber, porque se você foi na dica daquele cara, mas não entendeu por que você estava comprando, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo danado na hora de cair, e falar, não, acho que aquele cara não sabia o que estava fazendo, vou vender. E pronto, vendeu e daqui a pouco ela sobe na tua cara, lá você fica só chorando. O mercado fala que levou uma violinada, né? É um termo de mercado. E a terceira alternativa, fundos de investimento em ações, né? Então, tem fundos de investimento em multimercado, tem vários tipos de fundos de investimento, mas são profissionais. Os profissionais que fazem isso todo dia, que têm equipes grandes, que têm possibilidade de ligar para o RI e, de repente, você fica 2 minutos com o RI no telefone, o RI fica 2 horas com ele no telefone, chama ele na sala dele para entrevistar. Então, assim, esses fundos de investimento profissionais, eles têm vantagens e desvantagens em relação a uma pessoa muito pequena. Porque se eu achar uma ação muito boa numa empresa pequena, eu vou ter um problema de liquidez. Se eu tiver na minha pessoa física, eu entro sem problema. Se eu tiver no clube de investimento, né? Se eu for gestor de clube de investimento, como eu sou, nem é o caso do meu clube, porque o meu clube é muito pequeno. Mas se fosse um clube bem maior, já teria um problema de liquidez, eu já não poderia entrar em determinados papéis, porque eu ia influenciar no preço, eu não ia ter segurança para sair. Então, tem uma série de vantagens e desvantagens de fazer você mesmo e delegar para um profissional. Então, eu botei a brincadeira, né? Só para ficar bem claro o que é. Cada um por si, Deus por todos, né? Você que está fazendo o trabalho. Você pede ajuda para os universitários, é a segunda maneira de fazer isso, adquirindo relatórios, ou você delega tudo e fala, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas eu quero sim que o poder dos juros compostos me ajude no longo prazo. Você perfeitamente pode delegar isso. Tem gente muito boa, profissional fazendo isso. E não excludente, você pode fazer uma mistura dos três também, né? Como você vai desenhar o teu perfil lá com ações, renda fixa. Você pode até falar, eu não gosto de renda fixa paga muito pouco para mim. E aí você não tem renda fixa. Então, cada pessoa tem um perfil. Eu conheço gente boa que tem 100% em renda variável. E até 100% em ações só. Eu já estive em algumas épocas. É uma coisa que pode funcionar, sim. Mas tem que ver o perfil de risco da pessoa, né? Como eu comentei antes. Diversificação é proteção. Isso aqui é importante. Se você comprar, vamos dizer que você compra 20 papéis. Tua carteira de ações tem 20 papéis, por exemplo.
Cada um tem 5%. Aí uma das empresas quebrou. Você perdeu 5% do teu capital. Agora, quando você perde o capital no investimento, você perde... teu investimento é 100. Aí você perde 90% daquilo e ele volta para 10. Para voltar para 100 de novo, ele tem que subir 10 vezes. Tem que ganhar muito mais. Agora, quando você está diversificado, você tem um efeito contrário. Se você acertar um investimento, ele pode subir até o infinito. Um investimento ruim, você só perde 100%. Mas um investimento bom, você pode ganhar 1.000%, 2.000%. E o teu dinheiro multiplicar 20 vezes. Então, diversificação é uma proteção. O pessoal fala até de brincadeira, é uma proteção contra a ignorância, né? Porque eu acho interessante. Eu sempre me acho ignorante em algum ponto, né? E nesse ramo é muito bom ser humilde. Os melhores investidores que eu conheço são humildes. E diversificar é a melhor alternativa. Assimetria de informações, por quê? Assimetria de informações, muitas vezes as outras pessoas têm informação muito melhor que a sua, têm acesso mais rápido, e você não está sabendo determinada coisa. Essa assimetria de informações ela pode ser de maneira legal ou ilegal, porque existem vazamentos de informação que a gente supõe que, né, a gente não tem como provar, mas no Brasil, infelizmente, acontece algumas coisas que a gente não gosta muito. Então, acontece de alguma empresa cair inesperadamente, muito antes de um resultado, você vê que o resultado é ruim depois. Aí você fala, isso aqui não sei não, pode ter vazado o balanço. Às vezes não vazou, mas às vezes acontece 10 vezes, 15 vezes. Quando acontece 15, você fala, pelo menos um vazou. Enfim, é uma coisa que não é legal, infelizmente acontece. A CVM está aí para coibir isso, ela está tentando coibir. Fraudes contábeis acontecem sim. Hoje em dia eu considero um pouco mais difícil uma fraude contábil do que há 10, 20 anos atrás. Os controles são mais rigorosos. Mas sempre possível. Sempre possível e não é tão difícil assim você ter uma fraude contábil, não? E quando você tem uma fraude contábil e a empresa, né? Num dia ela diz que tem 5 bilhões de patrimônio. Aí no dia seguinte ela anuncia, não é isso não, era uma fraude aqui, foi mal. São 2 bilhões negativos. E aí, tudo bem, lei de sociedade por ações, você não vai ser chamado a botar mais dinheiro nenhum. Agora, aquele dinheiro que você colocou, você vai perder, né? Vai perder praticamente tudo. Por isso que a diversificação é importante. É diversificar pela própria ignorância e natural diluição de risco. Filho, agora não. Então, você vai ter o risco muito mais diluído, né? Tem alguns estudos muito interessantes feitos com risco que falam que você, a partir de 6, 7 papéis, mais ou menos com o mesmo tamanho, você está com uma diversificação razoavelmente boa de patrimônio. Né, para tentar fazer uma coisa para evitar quebrar, né? Agora, é claro que se você já juntou patrimônio há mais tempo, você está nisso há mais tempo, você pode começar a ficar mais defensivo, pode perfeitamente ter 20, até 30 papéis na carteira. Claro que 30 papéis seriam 30 empresas para acompanhar, é mais difícil fazer isso sozinho. Mas pode. Com 6, 7 empresas, você já está num nível interessante. Tem vários estudos feitos sobre isso que colocam uma curva, né, de risco. Seria a curva de risco. Então, 4, 5, 6 empresas tem risco muito grande. Essa curva vai diminuindo. Quando ela começa a passar 10, 11, 12 papéis, ela diminui bastante. E aí a curva já converge para fazer muito pouca diferença. Você tem um risco sistêmico, se você tem 20 ou 30 papéis em bolsa com o mesmo patrimônio, se a bolsa desabar, você vai desabar aquele patrimônio todo. Então, você teria que ter bolsa e também, também renda fixa. Ou bolsa e também fundo imobiliário. Mas, você está razoavelmente bem mais seguro, né, a partir de 7 papéis. Gerenciamento de risco. Bom, você tem essa diversificação
por tipo de investimento, né, que é aquela sugestão de carteira alternativa que eu dei para você colocar com os seus valores que você prefere fazer, enfim, que se adequam ao seu perfil de investimento. Diversificação por setores, então, dentro do mercado de ações ou dentro do mercado de fundos imobiliários, você está com diferentes setores. Porque se acontecer algum problema muito grande, por exemplo, eu acho os bancos muito baratos hoje. Estou dando um exemplo só, não necessariamente real. Eu acho os bancos baratos, então vou comprar muito banco. Aí eu tenho só banco no meu portfólio. Aí amanhã vem uma canetada, o governo taxou alguma coisa em banco. O risco dos bancos caiu pela metade, o lucro dos bancos de uma hora para outra. Então, se isso acontecer, me ferrei. E a bolsa fica no mesmo lugar, acho que os papéis caem, sei lá, 50%, 30%, cai muito, né? Se eu tenho vários papéis, vários setores diferentes, vários papéis e vários setores, né? Vários papéis é que está embaixo. Então, então eu digo assim, a minha alocação máxima em banco vai ser 30%. 30% em banco, não vou passar disso. E aí você fala, não vou comprar 30% de um papel só. Pode acontecer alguma coisa só em relação àquele papel. Gisele, o cachorro aí, por favor. Home office, né? O cachorro está fazendo um barulho doido aqui. Então, voltando, gerenciamento de risco, você pode diversificar por papéis, diversificar por setores diferentes da economia e diversificar por tipos de investimentos diferentes também. Preço e valor. Preço é quanto o mercado paga. Valor é quanto deveria pagar, quanto eu acho que deveria valer. E a margem de segurança é uma margem que você tem entre o preço e o valor que vai te deixar seguro daquilo que você está fazendo. Então, se as premissas que você assumiu não são verdadeiras, tudo bem, você tem uma margem de segurança grande, você aguenta aí uns erros na conta, você aguenta porque você está comprando barato. Mesmo que você veja que você errou, muitas vezes você erra e vai sair do papel pelo mesmo preço que você entrou, porque você tinha margem de segurança. E aí depois você entra em uma outra coisa que está barata e que você acha, né, pelos fundamentos, pelo aquilo que você estudou, você acha que vai se apreciar, que a ação vai valorizar com o passar do tempo. Lucro recorrente contra lucro não recorrente. Isso aqui é bem interessante também, porque separar o lucro que é recorrente do não recorrente é muito difícil de fazer, é muito difícil até para profissional. E o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo fácil de entender aqui. Digamos que a empresa vendeu um terreno. A empresa é uma empresa que vende máquinas e equipamentos. Mas ela não ia usar mais aquele terreno, ela vendeu. E ela tinha contabilizado esse terreno no balanço lá por um valor muito pequeno. Quando comprou, já se passou 30 anos, ela comprou o terreno a 10 milhões e vendeu a 200 milhões. Ela teve 190 milhões de lucro. Vai entrar no lucro do período daquele balanço. Só que aquele não é recorrente. Não é uma coisa que você espere que volte a acontecer. Não é o lucro que a empresa está rodando normal com o negócio dela. Então, você tentar olhar o balanço e ver o que vai se repetir, o que não vai se repetir, nem sempre é fácil. Às vezes a empresa ajuda, às vezes a empresa dá uma dica até muito clara no balanço ou na teleconferência. Às vezes a dica não está muito clara assim, né? E você tem que perceber. Isso é muito difícil de fazer. Eu botei porque, só para você desconfiar, né? Você vê uma matéria num site qualquer de investimento, fala, lucro aumentou, não sei o quê. A primeira coisa que você deve se perguntar mas esse lucro é recorrente ou aconteceu um evento não recorrente que não vai se repetir? Pode ser simplesmente também a empresa tem muita dívida em dólar, o dólar aumenta muito de valor, o dólar aumentou muito de valor, você tem que marcar aquela dívida no balanço em dólar, a dívida aumenta, você tem um efeito ali que é
é um efeito contábil que não é efeito caixa, mas que no lucro, né? Na hora de aparecer o lucro líquido, você vai ter aquele financeiro ali entrando e mudando aquele negócio, mas vai ser porque o dólar mudou. Se o dólar ficar no mesmo lugar, aquilo não interfere no balanço da empresa. Então, várias coisas que você pode prestar atenção. Fluxo de caixa descontado, avaliação relativa, é o seguinte: fluxo de caixa descontado, você está fazendo uma análise fundamentalista. Fluxo de caixa descontado é você tentar estimar quanto ela vai entregar de caixa durante os vários anos vindouros daqui para frente. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, você tenta estimar e traz esse caixa todo que ela vai, supostamente, que ela vai conseguir gerar, e traz para o ano zero, né? Traz para agora. É uma conta difícil de fazer, trabalhosa até para os profissionais, e ela tem um problema. Ela tem muita variação dentro dela, porque cada um usa uma taxa de desconto diferente, cada um usa uma premissa diferente. Eu acho que o lucro vai aumentar 10% ao ano nos 5 primeiros anos, a outra pessoa acha que vai aumentar 30%. E uma diferença de 10% a 15% muda completamente o valor justo da ação que você consegue obter pelo fluxo de caixa descontado. Então, é uma operação muito válida, né? A maior parte dos profissionais trabalha com isso. Mas eu prefiro a avaliação relativa e eu conheço profissional bom que praticamente só faz avaliação relativa. A avaliação relativa é você olhar os índices, né? Por exemplo, você vai olhar um preço por lucro. Preço por lucro barato é o bom. Você olha aquele preço por lucro, fala, esse preço por lucro aqui está, desse banco aqui está 4, mas desse outro banco está 8. Nossa, esse banco aqui, banco A, parece bem mais barato que o banco B. Eu vou olhar os outros indicadores. Então, estou fazendo uma avaliação relativa. Estou vendo um em relação ao outro. Eu posso fazer relativo a um outro banco do mesmo setor, comparar 2 bancos médios, posso comparar 2 bancos estatais, posso comparar um banco brasileiro com um banco americano, depende do que você está fazendo, né? Coisas mais complicadas, você tem que só não esquecer o que você está... Tentar levar os outros fatores em consideração. Principais indicadores fundamentalistas: preço por valor patrimonial do ativo, que é quanto o mercado está pagando de ágio em relação ao patrimônio que aquela ação tem. Então, vamos supor, a ação, se ela... aquela empresa, né? Se ela vendesse todos os ativos, zerasse tudo, devolvesse para o acionista, ela tem contabilizado lá no balanço dela que ela vale R$1 bilhão. Só que o mercado pode pagar 2 bilhões por ela. Por que o mercado está pagando 2 bilhões? Porque está pagando caro? Não necessariamente. Pode ser que a empresa seja redondinha, sempre surpreenda positivamente, tenha um desempenho muito acima dos pares, tem algumas vantagens competitivas. Então, empresas boas podem, sim, ser negociadas com ágio sem necessariamente estarem caras. Agora, um ágio muito grande, né, um PPVA de 3, ou seja, né, para cada real que a empresa tem que vale no patrimônio, o mercado paga 3 vezes mais, pode ser que... Depende do setor, depende de um monte de coisa. Mas pode ser que o mercado esteja pagando caro. E ao mesmo tempo, quando você encontrar uma que está valendo metade, esse PPVA é igual de 0,5, se estiver valendo metade, pode ser que esteja barato. E aí você vai ter que analisar junto com uma série de outros fatores, né? O PL, por exemplo, que é o preço por lucro, o preço de mercado dividido pelo lucro que a empresa está produzindo todo ano. Então, por exemplo, PL, quanto menor, melhor. É um indicador bem importante também. Então, um PL de 5 significa que em 5 anos a empresa vai devolver em lucro, não em dividendo, em lucro. A empresa vai devolver em lucro o valor que você pagou por ela. Então, você pagou R$100 numa ação, com PL 5, em 5 anos ela vai lucrar o correspondente a 100. Agora, o que ela vai fazer, se ela vai distribuir o lucro, se ela vai crescer, aí, enfim. Cada empresa é uma história diferente. ROI, Return on Equity, que é isso aqui é um desempenho
enquanto a empresa é boa, um ROI alto é sempre melhor ter um ROI alto, só que não necessariamente. A empresa pode, por exemplo, a empresa tem 40% de ROI. Então, de todo o patrimônio líquido que ela tem, 40% ela consegue gerar em lucro por ano. É muita coisa. Só que o mercado pode já ter visto isso e está pagando um ágio lá no PPVA, está pagando um ágio de 5, 6, 8 vezes o valor da empresa. Então, ela pode ter um ROI espetacular, ser uma empresa espetacular e está muito apreciada, está muito cara. Cada caso é um caso. Agora, é ideal que você tenha um ROI pelo menos acima da Selic. É interessante. É uma referência que você pode ter. Payout é quanto do lucro da empresa ela vai distribuir. Então, naquele nosso exemplo, PL5. A empresa 100, PL5, ela está lucrando 20 por ano. Né? PL5, ela tem 20% de ROI, nesse caso. Está lucrando 20 no ano. Desses 20, digamos que ela vai pagar 10 de dividendo. Então, o payout dela é 50%. 50%, a metade do lucro dela, ela distribuiu em dividendo. E o DY, Dividend Yield, é a quantidade de dinheiro que você vai receber por dividendo daquela empresa. Então, nesse exemplo, ela pagou 10. Lucrou 20, mas pagou 10. Como você botou 10 no bolso e vale 100, o dividend yield em relação ao preço do papel está 10%. Enterprise Value sobre EBITDA é um indicador bem interessante. Enterprise Value você tem que ver tem que somar o valor de mercado com a dívida da empresa. E aí você divide isso pela geração de caixa, porque você está botando a dívida da empresa lá em cima e a geração de caixa embaixo. Então esse indicador é interessante para ver se a empresa quiser baixar a dívida rápido, se ela consegue. TSR, que é o preço sobre a receita, né? Seria Price Sales Ratio. Preço sobre a receita líquida. Para você ver o quanto da receita que está... poderia subir o teu lucro em relação ao preço de mercado do papel. E o PEG é o Price Earnings Growth. Price Earnings é o PL, é a mesma coisa em inglês, né? Muita gente fala, a gente tem que acabar usando o termo também. Então, é o PL pelo crescimento, growth, crescimento. Então, você multiplica o PL pelo crescimento que você espera daquela ação, e aí um PL de 20 pode parecer alto para você, realmente parece alto. Mas você encontrou uma empresa ali que você acha que consistentemente vai crescer 30% ao ano, 40% ao ano, por 5 anos, aí o PEG dela vai ficar mais baixo. E aí pode ser uma oportunidade de compra, pode ser, né? Fundos de investimento imobiliário. Fundos de investimento imobiliário, em relação a ações, é bem menos volátil. O que é menos volátil? Você está negociando um imóvel, aquele imóvel está te dando o que seria o aluguel dele, né? E então você está recebendo aquilo e a gente sabe que normalmente não tem uma regra, não é obrigatório, mas se a bolsa deu um ziquezira qualquer, a bolsa cai 10%, normalmente o índice de fundo imobiliário cai uns 3%, um pouco mais, um pouco menos, converge para isso. Então ele é menos nervoso, né, que a gente fala. E se ele é menos nervoso, a quantidade que você espera ganhar é menor, a quantidade que você perde se dá alguma coisa errada é menor também. Riscos menores, ganhos menores. Mas nada de errado com esse investimento, eu gosto muito dele. E aí você está pensando em investir num fundo de investimento imobiliário, todo mês eles colocam, quase todos eles colocam um relatório gerencial, mensalmente. E o gestor explica o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. E aí, na hora de você comparar o fundo de investimento imobiliário com os outros, você deveria ver a qualidade dos imóveis, quais são os inquilinos, como é que são os contratos, se quebra de contrato, o inquilino tem que pagar quantos meses, se o contrato é típico ou atípico, né? Taxas e emissões
quanto que o fundo está emitindo para abrir de tamanho, para subir de tamanho, se ele está cobrando muito das taxas ou não, se é um valor razoável ou não. Esse gestor desse fundo, se ele tem um histórico legal, se ele não tem, se ele cumpre o que promete. O administrador, ele tem um pouco menos importância que o gestor, mas o administrador tem alguma importância também, porque ele pode colocar uma pressão sobre o gestor, né? E o gestor, às vezes, para não criar uma briga, ele diz que não vai fazer uma coisa e acaba fazendo por pressão do administrador. E preço versus valor. Preço versus valor, a mesma raciocínio que a gente estava tendo com a ação, a gente pode ter pelo FI, igualzinho. Tipos de FI, fundos de tijolo e fundos de papel. É legal saber essa diferenciação, é importante. A primeira coisa que você vê, porque o fundo de papel, ele é lastreado num CRI normalmente. Então, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, ele é uma dívida. Ele é como se fosse uma renda fixa que o fundo assumiu. E vai receber um pouquinho todo mês e vai passar para o cotista. Esses fundos de papéis, eles distribuem inflação. E os fundos de tijolo, eles não distribuem inflação. Fica como se fosse o aluguel do imóvel que eu comentei mais cedo. Você compra o imóvel e no ano seguinte o contrato reajusta, você passa a receber mais. O fundo de tijolo tem essa dinâmica também. Então, se você tiver com um fundo de tijolo e um fundo de papel um do lado do outro, não esquece que o fundo de papel está distribuindo a inflação e o fundo de tijolo você está recuperando a inflação mais para frente. Bom, é isso aí. Ok. Eurico, muito obrigado pela apresentação, foi ótima. Enfim, bastante ilustrativa, também bastante didática. Creio eu que todos nós aprendemos um pouco mais sobre investimentos, principalmente esses investimentos variáveis, né? Mas sempre ficam algumas dúvidas, né? Razão pela qual eu vou te fazer uma pergunta. Existe agora na Bolsa de Valores chamado novo mercado. E esse novo mercado ele corresponde às empresas que são chamadas de corporation, ou seja, elas não têm nenhum acionista majoritário, né? As ações são todas elas pulverizadas e elas dependem sempre de uma boa governança. Então, nessas empresas, os CEOs são aqueles que conduzem os negócios das empresas, enfim. Por isso que existe essa exigência de uma boa governança. Exemplo disso são as lojas Renner, né, que acredito que seja uma das principais dessas corporations aqui. E eu vi que tem uma certa moda, uma certa tendência, das empresas se transformarem em corporations. O que tu aconselhas? Isso realmente é alguma coisa que deve ter uma atenção agora já, ou isso é alguma coisa que deve se esperar um pouco ainda para ver como se constitui esse mercado, e, enfim, para a aquisição dessas ações dessas corporations? É isso. Não, claro. O novo mercado não é tão novo assim, digamos assim. O novo mercado ele foi feito para aumentar a transparência das empresas. Então, tradicionalmente, você podia emitir ações PN e ações ON. As PN são as preferenciais, normalmente elas tinham direito a recebimento de dividendo, as ON tinham direito ao voto, as PN não tinham. Varia de empresa para empresa, mas normalmente é por aí. E tem uma figura chamada tag along. O tag along é o seguinte: se a empresa for comprada, eu como minoritário, para não ser passado para trás, digamos assim, o tag along padrão da ação ON é de 80%, se não tiver nada escrito em lugar nenhum. E a PN não tem tag along. Ou seja, vamos supor que ela tem uma ação ON, PN a R$40. O Ipiranga foi assim há um tempo atrás, os postos Ipiranga, quando eles foram adquiridos.
A OAN foi adquirida a R$100 e a PN só pagaram 40. Então, 40 era o preço que estava, mais ou menos. Mas a OAN, para tomar o controle, o cara pagou R$100. E o tag along diz que quando troca o controle da empresa, você é obrigado a oferecer essa compra aos acionistas minoritários. Só que se ele pagou R$100 e a governança é normal, ele tem que te oferecer, se você for dono da ação, a 80% desse valor. Então, ele pagou a 100, te oferece a 80. Você quer vender para ele a 80? Pode querer ou pode não querer. E se você for dono da PN, nesse caso, era só 40 mesmo, e se quiser quis, não quis, não quis. Então, eles fizeram esses movimentos, outros estilos de governança, para dar mais credibilidade. E os IPOs, normalmente, hoje em dia, praticamente todos os IPOs estão saindo do novo mercado. Então, é considerado uma governança melhor. É uma governança melhor. O novo mercado ele tem tag along de 100%, então, se trocar o controle, ele tem que te oferecer o mesmo valor para você vender. Tem algumas vantagens, sim, mas também não é achar que, por ser novo mercado, algum acionista majoritário malandro não vai te passar para trás, porque às vezes o pessoal passa para trás, sim. Eu conheço... digamos assim, eu conheço empresa que está fora do novo mercado, mas tem governança, né, confiabilidade da empresa maior do que muitas empresas que estão lá no novo mercado. Mas você tem mais segurança se a empresa estiver no novo mercado. Ok. Tá bem, Eurico. Obrigado pela resposta. Vladimir Ortiz, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o Eurico da forma bastante didática que apresentou este tema. E eu gostaria de fazer algumas indagações. A minha internet está um pouco variável aqui. Não estou vendo vocês. Está ouvindo, Presta? Sim, estou ouvindo e estou te vendo. Tá bem, então. Como eu estou sem ver ninguém, então fico um pouco perdido. Mas eu gostaria de que tu desse uma abordagem um pouquinho mais detalhada quanto digamos, a diversidade, né, para o investidor, no caso da existência de ativos reais como bens imóveis, né? Que tipo de participação esses bens imóveis, não é? Tu sugeres, né, em relação ao todo disponível para aplicações. Outro aspecto também que eu gostaria que tu nos desse alguma ideia, que hoje está vendo, né, muitos fundos com aplicações em ações internacionais, né? Sobretudo no mercado americano e etc. Então, principalmente os fundos de bancos, né, com aplicações internacionais. Então, o que tu percebes, né? Se isso aí é algo interessante, ou se devemos ficar apenas nesses fundos adstritos ao mercado brasileiro. E o terceiro aspecto é com relação aos fundos de previdência. Né? Se tu entendes que a relação deles é o mesmo tipo de relação que a gente tem para os demais fundos, né? Porque, normalmente, quando se utiliza o fundo de previdência, é na tentativa de ter um recurso, né? alguma aplicação, digamos, mais tradicional, né? Com que te dê algo que tu tenhas alguma ideia, se houver valorização não é tão alta, mas também, no caso de desvalorização, também não é tão grande. Então, são essas três questões que eu gostaria que tu desses uma ampliada, por favor. Não, claro. Bom, em relação a fundo de previdência,
Fundo de previdência é, sim, uma alternativa válida de investimentos. Eu não tenho nada contra, não. Agora, o que é bom tomar cuidado? No Brasil, infelizmente, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não tem muito orgulho, né? Uma coisa que aconteceu algumas vezes é aquela história da probabilidade. A gente, às vezes, não tem certeza, mas tem quase certeza, ouviu o que aconteceu, enfim, sabe que pode acontecer. É o cara que toca a Previdência receber um dinheiro por fora para comprar um negócio que não presta. E aí, o teu dinheiro que está lá, está comprando um negócio que não presta, está te remunerando mal. Então, é interessante você conhecer o gestor, saber se ele é de confiança. E o outro problema em relação ao fundo de previdência é que, normalmente, ele tem uma meta, né? E ele não costuma tentar ficar muito fora da meta, não. Então, vamos supor que esteja recheado de oportunidades no mercado inteiro. Só que aquele fundo de previdência ali, a meta dele é inflação mais 4. Aí ele conseguiu inflação mais 4 com facilidade, às vezes ele consegue mais 5, mais 6, mas se todo mundo está conseguindo mais 12, porque está cheio de oportunidade, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado em bater a meta dele ali que ele se comprometeu. Então, pode acontecer também né, dele ser mais conservador, mesmo no momento onde tenha muita possibilidade de buscar uma remuneração maior. Agora, fora isso, problema nenhum em investir com fundo de previdência, não. Só ver se eu recordo as outras duas perguntas. Ações em relação a aplicações, fundos internacionais. Isso, as aplicações internacionais, a gente está tendo uma moda agora, digamos assim, não é uma moda ruim, é uma moda boa. A tecnologia favorece várias coisas, né? Globalização, então é mais fácil de você... Tem mais uma maneira diferente de você comprar uma ação lá de fora. Você pode comprar via BDR, se algum banco fez esse meio de campo para comprar a empresa e dar lastro para ele aqui dentro. Você pode abrir uma conta numa corretora que compra lá no exterior. E qual é o lado bom disso? O lado bom é que nos Estados Unidos você tem 4.000 empresas, 4.500 empresas, é muita empresa. Então, se você tiver paciência para peneirar, a chance de você encontrar uma coisa boa é grande. Isso é uma coisa. A outra coisa é uma razoável segurança, porque eu posso, por exemplo, eu quero me resguardar contra um problema no país em alta do dólar. Eu posso comprar ações que receitam em dólar. Eu posso fazer isso. No Brasil mesmo. Mas se eu comprar ações dos Estados Unidos, naturalmente eu já estou fazendo isso. Não deixa de ser uma conveniência. Você tá aumentando, você tem alguma parcela no exterior, de maneira geral, está aumentando a sua diversificação. Isso é uma coisa boa. Agora, o que você deve tomar cuidado? Primeiro que muitas vezes as taxas são caras. Então, tem que prestar atenção às taxas. A segunda coisa é a seguinte, eu não acho que é o melhor momento agora para investir no exterior, porque investimentos são cíclicos. Você, de 2001 a 2011, você teve o Brasil performando muito melhor que os Estados Unidos, mas muito melhor. E de 2011 a 2021, a gente teve o contrário. Lá fora está dando máxima atrás de máxima, atrás de máxima, e aqui a gente está para trás. Para mim, isso é muito mais cíclico do que qualquer outra coisa. É claro que, se tiver uma conduta boa da economia, da política, a gente tem um caminho um pouco mais fácil. Mas olhando para prazos longos, tende a ter um negócio que é um retorno à média. E a tendência de ter esse retorno à média sugere que não é a melhor hora agora para investir nos Estados Unidos, não. Eu tenho essa impressão. E a primeira ponderação, qual foi? Tá sem áudio. Era a questão ativos de investimentos... reais e imóveis, né? Sim. Investimentos imóveis é muito do perfil do investidor. Realmente é muito do perfil. Tem alguns momentos que
que podem estar um pouco... Por exemplo, vamos supor que a pessoa olhe muito aqueles três que eu coloquei, renda fixa, ações e FIs. E ela já tem alguma experiência ali. Ela pode, por algum motivo, achar que está numa época excepcionalmente boa para ter FI. Os FIs estão mais baratos que os imóveis, que as ações. A própria renda fixa está pagando menos do que deveria, não quer assumir esse risco. Então, você naturalmente entra num risco maior nisso que você está achando barato, em relação aos imóveis. Agora, em relação a você comprar fundos imobiliários versus comprar imóveis para aluguel, comprar imóvel na planta, eu sinceramente acho que não vale o aborrecimento. Você normalmente não consegue uma remuneração melhor. Mesmo se conseguisse, é tanto aborrecimento com alguns colegas que eu tenho, assim, que tem imóveis para alugar, né? Tanto aborrecimento que essa figura do administrador profissional, administrando uma série de imóveis, um mercado com uma liquidez para você escolher mais ou menos o perfil de imóvel que você gosta, comprar, alguma coisa que te desagradou ali, até mesmo ficou sem inquilino, você resolve sair no dia seguinte, vende. Então, eu acho que você pode até ter os dois, mas eu acho que a pessoa não deveria deixar de ter fundos imobiliários hoje em dia, não. Ok. Eurico, vou fazer mais uma pergunta, enfim. A coqueluche do momento é Tesouro Direto. Tu não chegasse a comentar um pouco investimento nesse tipo de papel, né? Vale a pena ou não vale a pena? Mais ou menos tu dissesse que isto daria uma remuneração baixa, é isto, né? Mas por outro lado, é uma remuneração muito segura, né? O Tesouro Direto. Enfim, o que tu sugeres em relação a isso? O Tesouro Direto é considerado uma operação livre de risco. Ela não seria livre de risco, mas ela é considerada para esses fins, quer dizer, nenhuma operação, em teoria, é mais segura do que o Tesouro Direto, porque dá um problema muito grande para dar default nesses títulos, deixar de pagar, dá um problema grande demais. Não acredito que isso vai acontecer. E como você mesmo falou, o risco é muito baixo. Agora, tanto fazendo parte do perfil do investidor, nada de errado com isso. Você pode ter um perfil mais conservador, querer comprar 50% de tudo que você tem de Tesouro Direto, e não necessariamente você está investindo errado, você pode estar investindo muito bem. O Tesouro Direto, hoje em dia, você paga bem menos taxa do que no início. Antes, acho que o Tesouro Direto começou no 2001, alguma coisa assim. E antes disso, quem tinha acesso ao Tesouro Direto era a tesouraria dos bancos. Então, você tinha que comprar a renda fixa do banco, para o banco te pagar uma taxa enorme, para o banco ir lá e comprar o Tesouro Direto. E muitas vezes era só o que ele fazia. Então, ficou muito melhor hoje em dia, porque você não precisa mais ter esse atravessador, né, que está entrando e ficando com um pedaço. Você pode simplesmente ir lá e comprar o Tesouro Direto. A liquidez aumentou, né? Antes era só quarta-feira, agora parece que é todo dia, você pode negociar. E, enfim, é bem válido, é bem legal. Eu não quis me especializar, mas o investimento, não vejo nada de errado com ele, não. É só interessante você fazer aquela pergunta o tempo todo. Qual é o meu rendimento real daqui? Eu vou ganhar isso aqui, porque no Tesouro Direto você tem duas opções. Ou você compra e fica até o final do prazo e ganha aquilo que já está acordado, ou você pode vender no meio do caminho, e aí você pode ter uma apreciação do valor do título ou não, dependendo da flutuação da taxa de juros e que o mercado está pagando por ele. Mas o investimento é super válido, não tem nada contra, não. Tá bem. Eurico, uma última pergunta sobre o Open Banking. Ou seja, quando você vai poder... Os bancos vão ter acesso, ou as financiadoras, enfim, né, vão ter acesso às suas contas, né? E, na realidade, eles vão poder te oferecer outras aplicações. Tu acha isso uma coisa
válida que vai ocorrer mesmo? Tu acha que vai ter muita resistência porque o núcleo financeiro hoje ele domina, vamos dizer assim, politicamente o país? Olha, eu não estou muito a par desse desenvolvimento de Open Banking, não. Mas está vendo no setor bancário, que o setor bancário no Brasil sempre foi muito lucrativo. Nadaram de braçada vários e vários anos. O Bradesco e Itaú cresceu o lucro horrores durante 20, 25 anos. E cresceu tanto, mas tanto que não dava para continuar crescendo no mesmo ritmo, porque já estava abocanhando uma parcela do PIB tão grande que não tinha condição, o setor bancário não tinha condição sozinho de crescer mais ainda. E aconteceu o advento das techs agora, né? As techs tentando entrar nesse ramo financeiro, o Banco Central flexibilizou, então mais gente pode fazer papel de corretora, mais gente pode fazer papel de banco, e tem um pessoal que entrou de maneira muito agressiva para tentar pegar cliente, né? Então, de maneira agressiva o suficiente para nem fazer lucro por enquanto. Aquele estilo Walmart de negociar, né? Quebra a concorrência para depois fazer alguma coisa. E essas empresas bancárias que estão tendo muito pouco lucro, não sei até que ponto elas vão conseguir rentabilizar esse cliente que se acostumou a não pagar nada lá dentro. Em relação às instituições muito grandes, eu acho que elas continuam bem firmes, embora elas tenham uma perda razoável de serviços em relação ao que elas sempre cobraram nos pacotes de serviço, porque as pessoas estão se acostumando a não pagar mais para alguns tipos de serviço. Agora, o setor bancário está tentando se adaptar para outras fontes de renda, né? Acho que é aí que entra a sua pergunta. Agora, se vai vingar ou não, realmente não sei dizer. Eu acho que disso aí, Eurico, Sim, Vladimir. a gente percebeu, por exemplo, o Interbank, né? O Banco Inter, tá? Que ele teve um crescimento aí enorme e agora é o que mais cai na bolsa, né? Então, é bem na linha do que tu falas, né? Que dependendo do tamanho, a remuneração para os investidores vai ser um pouco complicada, né? Sim, sim. O Banco Inter ele tem um plano de negócios, digamos assim, para gerar lucro mais na frente, com algumas premissas que eu particularmente acho que ele não vai conseguir chegar nem perto. E ele não lucra hoje. Então, quem compra Banco Inter hoje não é querendo ganhar dividendo amanhã, porque o banco não está lucrando nada. Está lucrando confiando no plano de negócios, no crescimento. E o Banco Inter, particularmente, ele está agora abrindo capital lá fora, né? Tem gente até brincando, fazendo chacota dessa operação, falar, não tinha mais como crescer dentro do Brasil, eles agora resolveram vender dela fora. Sim, né? Investimento tem essa coisa bonita de que você ouve, vê se faz sentido para você, se faz sentido para você, você investe, se não fizer, você deixa outra pessoa investir. Por derradeiro, há um tempo atrás, chegou-se a falar em permitir a abertura de contas bancárias em dólares. Confesso que nunca mais ouvi nenhuma referência em relação a isso. Existe ainda alguma possibilidade de acontecer? Possibilidade de você abrir contas bancárias em dólares? Olha, não sei te dizer. O que eu sei é que globalização, aquelas coisas todas, facilitou muita coisa. Então, antigamente, por exemplo, você fazia uma compra internacional, alguns cartões não aceitavam, tinha que fechar a fatura com o valor certo no final do mês, enfim, essas coisas hoje em dia estão muito mais rápidas, né? E essas corretoras que têm conta lá fora, tem corretora que trabalha com elas trabalham com dólar mesmo, você tem que converter em dólar e elas abocanham um pedaço nessa conversão. Mas em relação ao banco, não sei te responder, não. Tá bem. Ok. Eurico, estamos chegando já na parte final do nosso encontro de hoje. Foi ótimo, acho que foi
como já fizemos referência, muito didático, muito elucidativo, né? Agora só nos falta o dinheiro para fazer a aplicação, mas a gente sabe muito bem como fazê-la, se tivéssemos, óbvio, né? Como quase todos nós somos servidores públicos, nossos investimentos são muito baixos, muito pequenos, mas é importante, né, que a gente faça boas opções de investimento para não perder aquilo que pouco se tem, né? Então, quero te agradecer em nome da Amicus, né, por teres, obviamente, nos brindado aí com essa tua palestra, enfim, né, ficamos muito agradecidos. Vou passar, então, ao Paulo Regis para fazer as considerações finais. Por favor, Paulo Regis. Ok, Presser, muito obrigado. Nós também queremos agradecer, expressar aqui a nossa gratidão ao Eurico Rodrigues, né, que disponibilizou esse tempo conosco. Foi sempre um prazer estar conosco, Eurico. E uma excelente palestra, e especialmente as orientações financeiras, né? Nós agradecemos e registramos também as presenças da Suzete Costa, Eurico Rodrigues, nos assistindo do Rio de Janeiro, o Assis Pittini, Vladimir Ortiz, está em Florianópolis hoje, Pedro Henrique Fontes Rodrigues, acho que do Rio, a Heloísa Machado Rosa da Silva, o Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que já foi também nosso palestrante na Amicus, o João Inácio, também acho que do Rio de Janeiro, a Carmen Níquel e a Marília Longo, que é presidente da comissão da OAB do Rio Grande do Sul, Comissão de Meio Ambiente. Por derradeiro, nós informamos que na próxima segunda-feira, que é o dia 15/11, em decorrência do feriadão, proclamação da República, não haverá evento da Amicus. Convidamos todos para participarem na outra segunda-feira, dia 22/11, no mesmo horário, 18 às 19 horas, da palestra online de João Albano Fortini. Ele vai tratar da mobilidade urbana e meio ambiente. Os nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos a todos um excelente feriado, muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até logo. Tchau. Boa noite. Prazer em... Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, Marília? Tchau. Tchau. Estou esperando Tchau, Mário. para poder investir.